Vou fazer um apanhado geral aqui da coisa, né? Porque tá tudo, são só anotações que eu fiz, sem roteiro, sem nada. Essa equação aqui, ó, esquece esse 8πg por enquanto, esquece esse meio aqui também. E tem outras maneiras também, tá? Vocês vão ver essa equação de outras maneiras se você tacar no Google. Você pode ter a versão junto com uma constante cosmológica, né? Aí você vai ter um mais aqui, com aquele lambda, né? Mas com esse carinha aqui também, que na verdade esse carinha é o principal que eu quero tentar fazer vocês entenderem, que é o tensor métrico. É isso que faz você entender o que é curvatura do espaço-tempo. Qual é a ideia geral para esse vídeo que eu pensei? Eu falei, cara, vou anotar aqui a equação básica de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Vou deixar bem uma coisa mais, sabe, séria, de colocar a forma vetorial, por isso tem a setinha, que é um vetor, né? A gente tem grandezas escalares e grandezas vetoriais. Velocidade é uma grandeza vetorial, porque tem direção e sentido, não é isso? E a magnitude. Aliás, isso também é outra coisa interessante. No português a gente diz que tem velocidade, direção e sentido. No inglês você não tem sentido, é só magnitude e direção. Enfim, isso é uma coisa do português brasileiro. E a ideia de eu ter... Inclusive eu peguei aqui a equação do campo gravitacional. Campo gravitacional, tá vendo? GMM sobre R ao quadrado, R chapéu é o vetor que dá a direção para onde aponta, ok? A força gravitacional. É uma equação vetorial aqui. Todo mundo, acho que passou no ensino médio, conhece essas equações, certo? Acredito eu. Força igual a massa vezes aceleração, princípio fundamental, que se chama segunda lei de Newton. E essa daqui é a equação da gravidade, não é isso? A força gravitacional vai ser proporcional ao produto das massas, não é isso? E inversamente proporcional ao quadrado da distância, por isso está esse R ao quadrado, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi igualar isso aqui com isso aqui, que é o que eu fiz aqui. Força igual a massa vezes aceleração, força igual a massa vezes aceleração, tá aqui. E aí você chega nesse cara aqui. A ideia é, como é que eu posso, eu fiquei pensando, como é que eu posso, porque olha só, o que a gente pensa em relatividade geral, que é o que a gente ouve na internet, que a força não é que a gravidade não é uma força, é a curvatura do espaço-tempo, certo? Então a gente poderia naturalmente pensar que, vamos partir do princípio que todo mundo conhece, que é esse cara aqui, e imaginar que esse lado esquerdo da equação aqui, onde está a aceleração, que tem a ver com a força aqui gravitacional, na verdade tem que ser substituído por alguma coisa que diga sobre curvatura do espaço-tempo, concorda? O lado esquerdo da equação tem que sair isso daqui e ser substituído por alguma coisa que remeta à ideia de curvatura do espaço-tempo, concorda? E o lado direito da equação, esse cara todo aqui que está envolvendo massa, distância, essa coisa toda, tem que ser substituído por alguma coisa que é a ideia qualitativa que a gente vê na internet de que a presença de massa e energia distorce o espaço-tempo, não é isso? Você tem uma massa ali e aquilo ali cria a curvatura do espaço-tempo. Então essa é uma ideia base, concorda? É uma ideia base. O lado esquerdo da equação e o direito tem que mudar para a gente chegar na relatividade geral, que é isso que é dito, não é? Acho que todo mundo vai concordar comigo com isso. Daí, para entender isso, eu pensei, olha, a gente vai ter que estudar um pouquinho de geometria. E aí eu peguei dois exemplos aqui. Esse primeiro aqui é o Teorema de Pitágoras. Todo mundo conhece o Teorema de Pitágoras? Você coloca aqui um eixo de coordenadas, x, y, traça aqui, pode pensar como vetor. Você traça aqui um negocinho, tipo esse vetor que eu estou chamando de D, a distância entre dois pontos. Então você decompõe, pega a parte x e pega a parte y. E Teorema de Pitágoras. Como é que calcula a distância aqui? A distância ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Trigonometria básica. Concorda? Acho que todo mundo já viu isso na escola. E aí, embora isso já seja uma complicação, eu acho que ela serve como uma apresentação inicial, mostrar que, por exemplo, é mais ou menos a mesma ideia nesse caso da direita aqui, só que nessa direita aqui eu estou fazendo relatividade especial, onde eu tenho um diagrama de espaço-tempo, em que uma direção está sendo x e a outra direção está sendo t. E daí, quando você calcula uma distância, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, só que
em duas direções espaciais, ok? X, Y. Quando a gente faz isso em relatividade especial, a gente, em vez de chamar de distância, digamos assim, a gente chama de intervalo. Porque esse intervalo porque envolve o tempo, espaço-tempo. São duas coisas juntas, certo? Não são entidades separadas. Então você pode ter um intervalo de tempo e um intervalo de espaço, ou os dois juntos. Então você vê no inglês, você vai ver space-time interval, né? Mas é intervalo de espaço-tempo. E aí esses pontos, digamos, num espaço-tempo, ele muda e recebe o nome de eventos. Né? São coisas que acontecem no espaço-tempo, certo? Então eles estão intimamente ligados, essas duas entidades, espaço-tempo. É a unificação desses dois, é o que a relatividade faz. E aí eu quis botar isso daqui para mostrar que a ideia é mais ou menos a mesma. Você tem aqui uma distância, né? Você vai ter aqui esse cara aqui, e eu botei tal porque geralmente é usado essa letra, tal, e esse cara seria o tempo próprio. Calma que eu vou explicar. E aí você vai ter essa coordenada x e essa coordenada para cima, que é o tempo. Aí lembre-se que em relatividade o tempo é tratado de forma geométrica. É isso aqui que está querendo dizer. Geometria, teorema de Pitágoras. É isso aqui que está querendo dizer. O tempo é tratado de maneira geométrica. Só que tem um porém. Se vocês repararem que esse cara aqui na direita, eu tenho um menos aqui, um sinal de menos em vez desse sinal de mais aqui. Eu tenho tal ao quadrado sendo igual a t ao quadrado menos x ao quadrado. Eu não tenho mais, eu tenho um menos. E só para exemplificar, ou melhor, só para dar uma ideia matemática, quem quiser pesquisar o porquê que tem um menos em vez de um mais, é porque aqui as noções aplicadas é de trigonometria hiperbólica, comparando essas duas equações aqui, ó. Aqui tem um menos, tá vendo? E aqui é um mais. Só para você entender por que aqui é um menos em vez de um mais, igual no teorema de Pitágoras. É porque aqui é hiperbólico. Esse tratamento de trigonometria hiperbólica, se você quiser derivar isso daqui, ao invés de simplesmente aceitar como verdade, você vai derivar através de princípios primeiros. Em matemática, você vai entender de onde surge esse sinal de menos aqui. Aqui eu estou pegando como feito pronto e pulando algumas etapas. Porque a relatividade geral é muito difícil de entender, porque ela envolve todas as coisas que a gente estuda de física e matemática complexa. Tudo. Você vai precisar de limites, derivadas, integrais, trigonometria e tudo, tudo muito bem, sabe, na cabeça. Qual é a diferença desse tal como tempo próprio e tem a coordenada temporal t? Vídeos de animações, divulgação científica, essas coisas, documentários, o que a gente sempre ouve? De que o tempo é relativo e que, na verdade, o tempo para uma pessoa, digamos assim, um observador, pode ser diferente do tempo para outra pessoa, certo? A equação que junta isso é essa daqui, na relatividade especial. Ou seja, esse tempo aqui na coordenada é o nosso tempo. O nosso tempo que eu estou considerando, tipo, todos nós aqui juntos, ok? É o nosso tempo. Digamos que nesse evento 1 aqui seja uma nave que está vindo para o evento 2 aqui, ó, percorrendo um certo espaço, um certo intervalo no x e um certo intervalo no tempo, né? Para a direita e para cima aqui no gráfico. Essa nave vai precisar carregar um relógio para medir. Então, essa diferença do relógio dessa nave com o nosso relógio se dá através dessa relação aqui. Por isso que em um dos Reels de Instagram que eu publiquei em shorts aqui no canal, eu cheguei a brincar dizendo que a gente parado viaja na direção do tempo na velocidade da luz. Se a gente não se movimentar, aqui está só uma dimensão espacial x, né? Mas tenta sempre generalizar isso para 3, x, y, z. Se você estiver, digamos, parado em x, em y, em z, considerando todas as outras direções, todos esses termos ficam zero e o tempo próprio fica igual ao t ao quadrado, que é e isso aqui ainda está multiplicando pela velocidade da luz, definida como 1. Por isso que em muitas ocasiões você vai ver aqui o c omitido das equações, para poder facilitar as contas.
Então você, parado em XYZ, você se move na direção do tempo na velocidade da luz. É interessante, né? Que foi a brincadeira que eu fiz no Reels e Shorts aí que tem aí no YouTube também. Ou seja, o momento que você se direciona em X, ou um pouco em Y, um pouco em Z, ou seja, nas direções espaciais, você diminui, digamos assim, a quantidade de coisa que você está se movimentando no tempo. E aí por isso que tem essa relação de tempo próprio com o tempo que você está carregando, né? O tempo, pensem nisso, tempo próprio é sempre o tempo de um observador, um evento que está acontecendo ali, em que ele está medindo alguma coisa e ele carrega o relógio dele. Ok? Estação espacial carrega o relógio dela. Então a estação espacial em relação a gente aqui na superfície da Terra, nós temos o nosso tempo aqui, que a gente coloca nesse eixo de coordenada aqui, e a estação espacial tem um relógio dela, é o tempo próprio. E a gente quer calcular essa diferença. Beleza? O Einstein, qual foi a ideia resumida que ele pensou? Através do princípio de equivalência, que eu escrevi aqui. É um princípio, ok? Então é um postulado. É a ideia de que é aquela historinha do elevador. Tem a historinha do elevador, que a gente sempre vê nos documentários, essas coisas. É a ideia do seguinte, a gente tem aqui a aceleração da gravidade aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado, não é isso? A gente tem a ideia de que nós aqui estamos sujeitos a força gravitacional da Terra, a essa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e isso é indistinguível se todos nós estivéssemos dentro de um foguete, vocês assistindo este vídeo aqui, nós estivéssemos todos nós aqui dentro de um foguete que estivesse nessa aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado, estou arredondando, né? Tivesse nessa mesma aceleração, seria indistinguível por experimento dizer se você está na Terra ou dentro de um foguete nessa aceleração. Isso foi algo que ficou na cabeça dele, que ele falou, mano, tem alguma coisa estranha com a gravidade. Esse foi o insight em dizer que a gravidade não é uma força. Esse foi o insight que ele teve. Tá? Que quando a gente vê documentário e tal, eu sempre faz aquela brincadeira de eureka, assim, ele, nossa, agora eu entendi. É através desse princípio de equivalência. Conseguem perceber o quão profundo é isso? Um foguete acelerando tendo essa aceleração, se torna a mesma coisa que a massa aqui da Terra com a mesma aceleração devido à gravidade. E aí não há experimento que faça uma distinção se você está numa Terra com a gravidade ou se é o foguete acelerando. Percebem isso, essa equivalência? Por isso que é equivalência. Isso foi o que deu a noção para ele de que a gravidade não é uma força. Tudo que eu estou falando aqui ainda é relatividade especial. Eu não estou explicando nada ainda dessa brincadeira aqui. Eu quero fazer as pessoas entenderem relatividade geral. Porque ele lançou a espacial em 1905 e depois em 1915 é que chegou a geral. Né? Na relatividade especial, só para botar todo mundo aqui na mesma régua, o espaço-tempo é plano. Os terraplanistas adoram. O espaço-tempo é plano. Na relatividade geral você pode ter curvatura. Aí os terraplanistas ficam bolados. E para entender noções de coisas planas, curvadas e etc., só tem uma área para estudar isso, se chama geometria. Existe uma área adjacente que eu ainda não sei como disse, né? Isso aqui era uma coisa que eu estava pensando, estudando muito para transformar em vídeo. Aí tem uma área adjacente importantíssima chamada de topologia, mas esqueçam isso por enquanto, porque eu não quero deixar mais difícil do que já é. Geometria. Tá até em inglês, eu ia traduzir essas coisas aqui. Qual é a primeira noção de curvatura que a gente precisa ter em relação à geometria? Olhem para essa imagem aqui. Isso aqui tem a ver com uma coisa de Euclides, que é o postulado das linhas paralelas. Olhem na minha webcam, dado que você tenha duas linhas paralelas, elas sempre continuarão paralelas se o espaço-tempo for plano. Desculpa, se o espaço for plano. É importante vocês fazerem essa distinção de espaço-tempo de relatividade geral com espaço
e matemática e geometria. Tenham muito bem isso na cabeça. Uma coisa é a gente falar de geometria e de espaço, Euclides, objetos de 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, matematicamente falando. Outra coisa é a gente entrar na física e falar de espaço-tempo. São coisas distintas. É importante fazer essa distinção e vocês já vão entender por quê. Vai resolver algumas das dúvidas que muita gente tem. Se essas duas linhas paralelas, se em algum momento elas se cruzam, isso convergem, né, que seria o termo mais técnico, isso significa que você tem algum grau de curvatura acontecendo. Nesse caso aqui, elas divergem, essas linhas se afastam uma da outra. E aí uma você tem curvatura positiva e a outra você tem a curvatura negativa. Acho que está intuitivo, não tá? Uma noção espacial do que é a curvatura, uma boa noção intuitiva é essa. Você tem duas linhas paralelas, se elas continuarem paralelas para sempre, é plano. Daí, pensem num espaço plano, isto é, as linhas, igual eu acabei de falar aqui, ó, paralelas, continuam paralelas para todo sempre. Esquece espaço-tempo, só matemática, galera, esquece espaço-tempo. Pensa que você vai fazer uma curva, tipo essa daqui, ó. Se você pega essa curva e quebra ela em pedacinhos muito pequenos, muito pequenininhos, que na matemática a gente chama de infinitésimos, né? Muito pequenininhos, você consegue calcular, digamos, o comprimento dessa curva inteira se em cada pedacinhos pequenininhos você aproximar como reto. E aí em cada pedacinho disso daqui você usa o teorema de Pitágoras. Aqui ficou x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, porque você pode fazer isso em 3 dimensões. A única diferença é que eu estou fazendo em duas aqui, x, y. Mas você tem o teorema de Pitágoras em 3 dimensões. É só você colocar lá hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Show? Quando você não tem, por exemplo, um ângulo reto, inclusive aqui está right angle, está vendo em inglês? Quando você não tem um ângulo reto, ou seja, você tem um triângulo que não é retângulo, você ainda continua podendo calcular isso daqui, só que você vai utilizar a lei dos cossenos. Pô, isso é ensino médio, galera. Pode até não lembrar, mas acho que como faz. Mas você lembra do nome, lei dos cossenos, concorda? Você pode usar a lei dos cossenos, que você vai ter lá 2 vezes, né? Vai ter um termo ali que é o cosseno de θ. Isso vai ser importante ter essa noção quando o ângulo não é reto. Mas enfim, se você quebra essa curva aqui em vários pedacinhos pequenininhos, essa é a noção de integral do ensino superior, né? Em vários pedacinhos pequenininhos, isso é demonstrado matematicamente que é possível fazer isso, tá? Aqui é outra coisa que eu deixei como algo que eu precisaria explicar. Tudo isso só para a gente chegar na relatividade geral, que a gente não chegou ainda. Aqui é uma outra coisa que eu fiz, que eu falei, mano, isso aqui precisa ser explicado. São as coordenadas esféricas num espaço 3D plano. Lembre-se, mais uma vez, espaço 3D plano. Tem a ver com isso daqui que eu coloquei aqui em cima, galera. Das linhas paralelas, quando elas convergem ou não convergem. As linhas são paralelas. Traça duas linhas ali em ângulos retos, elas continuam paralelas, por isso que é plano. Okay? É a nossa maneira de definir curvatura. Então, aqui nesse espaço 3D plano, é plano porque as linhas continuam paralelas, beleza? Isso aqui, coordenadas esféricas, talvez não seja muito intuitivo para as pessoas que não são da matemática, da física, ciências exatas. Mas, basicamente, em vez de usar x, y, z, que são coordenadas cartesianas, né? Plano cartesiano, espaço cartesiano, não é isso? Aqui a gente está usando coordenadas esféricas. O que é legal de entender? Se a gente pega, digamos assim, ó, x e y, um plano cartesiano, a gente usa essas coordenadas, aqui ficou parecendo um alfa, né? A gente usa isso para definir, por exemplo, posições. Isso aqui tem jogos de videogame, em qualquer coisa, lançamento de foguete, tudo isso. Isso aqui é uma coisa fundamental da vida. Você vai definir uma origem zero e você quer calcular a posição de objetos. Nesse caso aqui, no plano cartesiano, pode ser no espaço tridimensional. Você define a tua casa ali como a origem 0, 0, você quer calcular a distância até o carro na rua, até a casa do vizinho, até a padaria na esquina, você quer calcular essas distâncias. Definir com uma ferramenta matemática a posição das coisas. Né? Tipo, exato, é ultra básico que eu estou falando, mas é necessário a gente
rever esses conceitos que a gente toma como óbvios. Porque na relatividade essas coisas não vão ser mais óbvias, né? É legal entender isso de maneira óbvia mesmo. Toda vez que você pega um ponto, e traça, digamos assim, a distância que você quer calcular até esse ponto, você consegue decompor em uma componente para cá, x, né? E uma componente para cá, y, e tem toda aquela matemática do teorema de Pitágoras que eu falei antes, que você calcula. Então você vai calcular qualquer coisa, que assim, aqui. Você vai calcular isso para várias coisas, que eu estou sendo repetitivo porque eu acho que é necessário. Mesma coisa quando bota aqui um z, e aí seria o coisa. Só que são as coordenadas cartesianas, x, y, z. Tem como fazer isso com coordenadas esféricas. E aí qual é a diferença? É que você vai usar o r como raio, e essa é uma das direções para calcular essas posições. O raio, você sempre vai imaginar que é uma esfera. Tenta imaginar que é uma esfera. Aí aqui está em 3 dimensões, né? Esfera. Você define qualquer posição no espaço através de um raio, que é o raio da esfera. Esse raio pode variar, por exemplo, esse raio vai vir até aqui, porque eu quero calcular uma coisa que está aqui. Entendeu? Aí eu quero calcular uma outra coisa que está aqui. Por exemplo, vai ter um raio, por isso que fala direção radial, que vai chegar até aqui. Então esse raio é maior que esse raio aqui. Visualmente dá para perceber olhando aqui na tela, né? Mas além do raio, você vai ter também 2 ângulos que você vai precisar definir para calcular essas posições. Então olha na minha webcam aqui. Você vai ter o raio que dá a posição. Aí olha aqui, ó. Isso aqui vai ser um ângulo. E esse aqui vai ser outro ângulo. Concorda? Só olhar na minha webcam. Com esse raio, com esse ângulo, que é o θ, e com esse ângulo aqui, que é o φ, eu consigo definir qualquer posição no espaço. Eu quero essa posição aqui. Beleza, eu traço o raio até aquela posição, giro um pouco em θ, giro um pouco em φ. Entendeu? Aí tô aqui. Beleza? É uma outra maneira de você definir essas posições. Em vez de usar x, y, z, você usa o raio e 2 ângulos. Aí agora a gente vai começar a brincadeira. O problema é que, embora isso daqui, como teorema de Pitágoras, pareça ser mais fácil, botando as 3 dimensões, né, z ao quadrado, embora isso aqui pareça ser mais fácil, o que de fato é, e isso daqui parece ser um pouco mais difícil, que seria essa equação aqui, né? E esqueça por um momento esse D, mas esse D é só uma maneira matemática de dizer que vai ser exatamente como está aqui, ó, nesse cara aqui, porque são pedacinhos pequenininhos. dθ, dφ, dr são pequenos pedacinhos. É um pequeno pedacinho na direção de R, tem um raio aqui, R. Eu quero um pequeno pedacinho, que é infinitesimal, a gente chama, um pequeno pedacinho de ângulo para cá e um pequeno pedacinho desse ângulo aqui. Essa é a ideia, por isso que tem esses Ds aqui. Você olha para essa equação aqui e ela é claramente mais chatinha, né? Pô, eu vou ter ali d ao quadrado sendo igual a dr ao quadrado mais r ao quadrado dθ ao quadrado mais r ao quadrado que multiplica o seno ao quadrado, o seno de θ ao quadrado dφ ao quadrado. Vocês veem que tem umas... Por exemplo, quando você olha aqui esse θ, que é um dos ângulos, ele vai ter que ser multiplicado pelo raio. É diferente, né, de você pegar, por exemplo, o y aqui, não está multiplicando com alguma coisa de x, certo? Então é um pouquinho mais difícil. Porém, como um ótimo professor de cálculo que eu tive, me falou para mim, eu nunca mais esqueci disso, muitas das vezes na matemática a gente troca um problema aparentemente impossível por um difícil que dá para resolver. Por quê? Porque tem muitas coisas que você vai querer fazer contas que esse cara que parece ser simples se torna impossível. Você troca esse impossível por algo que é mais difícil, mas que dá para resolver, sacou? Então você vai poder calcular essas distâncias, digamos assim, os intervalos do espaço-tempo, quando a gente chegar na relatividade, mas será um pouquinho mais difícil, entendeu? Será um pouquinho mais difícil, sendo possível resolver. Essa equação aqui, vamos lá, acho que agora que vai vir uma coisa muito foda, que a galera vai ficar, puta merda, acho que eu tô começando a finalmente entender. Olha só, galera, que isso aqui eu fiquei uma semana pensando numa maneira
de criar uma analogia de matemática, porque a gente vai introduzir tensores agora. Só que antes de a gente começar, eu deixei até anotado aqui de uma maneira mais enfática que a geometria do espaço não é a mesma coisa que a geometria da superfície de um objeto. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Geometria do espaço é, por exemplo, vocês concordam comigo que eu tenho aqui, ó, x, y, z, cartesiano, ok? Se eu traço duas linhas paralelas e elas continuam paralelas em todo o espaço, ele é plano. Não é isso que a gente definiu agora há pouco? Concorda? Beleza. Mesmo assim, eu consigo colocar uma esfera aqui, não consigo? Esse é o ponto. A esfera ela tem curvatura, mas a esfera está imersa num espaço que é plano. Ou seja, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Geometria do espaço é diferente da geometria da superfície de um objeto. Aqui, pensa na esfera. Cadê? Planetinha. Cadê? Foi aqui. Só para irritar os planilson. Pensa na esfera. Olha aqui. Uma outra maneira de visualizar. A superfície aqui da esfera ela é curva. Só que essa esfera está aqui no meu quarto aqui comigo, num espaço que é plano. Porque se eu traçar duas retas aqui nesse espaço tridimensional que eu vivo aqui junto com vocês, no mesmo universo, né? Elas vão continuar sem se encontrar. Agora, se eu coloco em cima da superfície aqui duas retas, elas vão se cruzar nos polos aqui. Se eu coloco duas retas aqui, ó. É importante vocês entenderem isso de uma maneira puta merda, velho. Vocês têm que entender isso. A geometria do espaço não é a mesma coisa que falar da geometria da superfície de um objeto. Aí, olha só, agora a gente vai começar uma brincadeira foda. Olha só, existe um padrão. Essa é a analogia, tá, galera? Existe um padrão nessa equação aqui. Aqui é aquela parte onde envolve imaginação e criatividade do ser humano, velho. Que é aquela parte que eu mesmo, quando eu pego para ver essas figuras históricas, tipo Einstein, sabe? Richard Feynman, essas galera braba de física, né? Eu fico, mano, como que esses caras pensaram nisso? Como que eles chegaram nisso, tá ligado? Eu sempre fico assim. Aqui exige um pouco de criatividade, que é basicamente você na sua capacidade ósseo-criativa de olhar para isso daqui e identificar padrão. O ser humano identifica padrão na natureza, né? A gente faz isso. Existe um padrão interessante aqui, onde a gente tem uma coordenada, R, depois a gente tem uma coordenada que multiplica outra coordenada, e depois a gente, aqui nesse caso, a gente tem uma coordenada que multiplica outra coordenada que multiplica um número. Então eu vou pegar isso e vou subir para 4 dimensões, e essa equação vai ficar gigante. Só que eu vou escrever de uma maneira genérica esse padrão que eu acabei de perceber. Eu tenho um número que multiplica a coordenada. Esse número pode ser 1. Por exemplo, aqui você pode imaginar que tem um número x que está multiplicando essa coordenada aqui. E se esse x for igual a 1, é ele mesmo aqui, né? Porque você está multiplicando por 1, não altera o valor. Concorda? Mas o padrão é esse que eu estou identificando aqui. Pô, eu tenho um número que multiplica uma coordenada, uma coordenada que multiplica outra coordenada, que multiplica um número, né? Então eu vou aplicar isso para 4 dimensões. E aí vai ser essa equação aqui, ó. ds ao quadrado. Um número que multiplica uma coordenada. Eu botei o t aqui já para começar a introduzir relatividade geral. Um número que multiplica uma coordenada vezes a outra. Só que eu tenho essa coordenada t com a outra, vai ter o t com y e o t com z. Concorda? Um número com uma coordenada. Agora, essa coordenada com cada uma das outras, com um número diferente. Por isso que eu estou botando B, C, D e não todos eles com A. Esses números não podem, eles não precisam ser necessariamente iguais. Não precisa necessariamente todos eles serem A. Então precisa de uma variável, uma letra diferente, porque é uma variável diferente. Ok? Então eu tenho BTX, CTY, DTZ. Eu posso ter T com X, eu posso ter ao contrário, X com T. Concorda? Eu quero todas as combinações possíveis. Aí agora vamos pegar outra coordenada. Vamos pegar, ó, aqui eu comecei com t ao quadrado. Agora eu vou pegar a do x. São 4. T, x, y, z. Agora eu vou pegar com x. Um número com a coordenada ao quadrado. Um número
com essa coordenada misturada com outra, todas as combinações, xy, xz, pegando agora com mais yt, jy ao quadrado, a outra coordenada, as combinações yz, zt, agora o z ao quadrado, o xz, essas letras aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, são números diferentes, são variáveis que podem ter valores diferentes. E a última aqui, PZ ao quadrado. Olha o tamanho dessa equação, tirando do zoom aqui. É inviável trabalhar com isso, não é? Imagina ficar escrevendo isso toda hora. Mas vocês pegaram a ideia de que eu estou indo para 4 dimensões? Estou saindo daqui e vindo para cá. E repare que eu não usei r, θ, φ. Eu usei x, y, z. Eu estou usando cartesiano, x, y, z. Na verdade, estou usando 4. T, x, y, z. Vamos organizar essas coisas. Eu vou pegar todos os termos que tem ao quadrado e vou juntar aqui. Foi o que eu fiz, olha lá. Ó. Todos os termos que tem ao quadrado. AT ao quadrado, fx ao quadrado, jy ao quadrado, mz ao quadrado. Todos os termos ao quadrado, das 4 direções, de 4 dimensões. Então aqui, é o quadrado de t, x, y, z. Agora eu vou pegar todos os termos mistos de t com uma coordenada espacial. Então aqui, ó, btx, cty, dtz, ext, y, yt, lzt. Então são todos os termos que tem t e uma coordenada espacial. Separei. Só para te organizar as coisas. Agora eu vou pegar todos os termos que tem duas coordenadas espaciais. xy, xz, yz, xz, OYZ. Eu já estou aqui brincando de botar o t para já introduzir relatividade geral para vocês. Aí os matemáticos falaram assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Em vez de a gente trabalhar com essa porcaria gigante, porque isso aqui é no XYZ. A parte aqui onde eu estou usando R, θ, φ, que já é um pouquinho maior em 3 dimensões, imagina em 4. Como é que esse negócio vai, como é que a brincadeira vai ficar? Aqui, um cartesiano já está desse tamanho a equação. Eu só estou conseguindo mostrar porque no iPad eu dou zoom, mano. Escreve no papel aí para tu ver como é que esse bagulho fica bizarro. Os matemáticos falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas 4 dimensões, né? Esse t, esse x, esse y, esse z. E em vez de a gente botar letras diferentes, a gente vai colocar tudo como x, tá? Só que a gente vai colocar um índice em cima. Então é x com 0 aqui, x com 1, x com 2 e o x com 3. Uma maneira diferente de escrever a mesma coisa. Então o x0 é o t, o x1 é o x, o x2 é o y e o x3 é o z. É um índice, eu não estou elevando x, é um índice, eu estou colocando um índice. Esse índice ele varia de 0 até 3. Por que de 0 até 3? O t está no 0. Poderia ser 1, 2, 3, 4, em vez de 0, 1, 2, 3. Poderia? Poderia. Na relatividade geral, a galera bota o 0 ali para representar o t. Eu acho que fica até intuitivamente melhor de entender, né? Tipo, coordenada 1, 2, 3, fica meio que automático x, y, z, sabe? E aí o t, em vez de ser no 4, deixa no 0 como tempo. Eu acho que faz sentido, porque você poderia ter outras dimensões, pode ter a 4ª dimensão, a 5ª dimensão, a 6ª dimensão, a 7ª, a 8ª, pode ser tudo espacial. Você bota, como o t é uma coisa mais especial, que é tempo, né? Deixa ele em 0. Eu acho até que fica mais interessante. Então, aqui em cima, como índice, a gente tem um número que está variando de 0 a 3. Vamos simplificar isso também e vou usar uma letra grega que é chamada mi, que é o que está aqui. X com o índice em cima, mi. Isso aqui é justamente para a gente não precisar escrever a equação deste tamanho aqui, que você está vendo aqui. Eu até anotei aqui em 2 dimensões para a gente começar devagar com essa nova maneira de escrever. Então aqui, em vez de eu usar x e y ao quadrado, teorema de Pitágoras, lembra? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Em vez de eu usar isso, eu vou começar a usar essa notação aqui, ó, de índice aqui, que eu botei um índice em cima. Então, em vez de x e y, vai ser o x com índice 0, o x, aqui ó, x com índice 0 e o x com índice 1. Novamente, esse D ali é só para representar que é um pedacinho pequenininho, em vez de um pedação grandão. Entendeu? Então, esse D do x0, que é esse x aqui, o D é porque eu estou pegando um pedacinho pequenininho, vários pedacinhos pequenininhos aqui assim, é por isso que tem esse D na frente.
conseguiram saltar daqui para cá, na nova maneira de escrever, na nova notação? Vocês estão aprendendo, para quem nunca viu isso, vocês estão vendo a notação de índice na matemática. É só uma notação, uma maneira diferente de escrever a coisa. Eu peguei a maneira mais simples aqui de x e y, okay? 2 dimensões, que fica pequeno. Aí, olha só. Aí, aqui vem um pulo do gato ferrado para entender. Olha só, o que a gente está fazendo aqui? Com notação de índice, a gente está calculando aqui a distância. É o teorema de Pitágoras em 2 dimensões, não é isso? Existe uma forma mais geral de escrever isso. Forma geral, tá vendo ali, ó? dx0 ao quadrado é o teorema de Pitágoras, galera. Um dos lados é ao quadrado, lembra? X ao quadrado, é um lado ao quadrado. dx0 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar ele por ele mesmo, né? Por isso está ao quadrado. Foi só isso que eu fiz aqui, ó. Beleza? E tem um A aqui na frente, que é um número que eu deixei como 1. Olha isso que eu estou fazendo. Daí agora eu vou colocar um termo misto, que é uma multiplicação do x com a multiplicação do y. Mais uma vez, aqui a anotação é de índice, por isso tem o 0 e o 1 aqui. O 1 ali está representando o y, beleza? É um termo misto. É uma contribuição, já vou explicar melhor esse termo misto, que ele é importante de entender. Mas ele é um termo misto, onde eu estou multiplicando um pedaço do x com um pedaço do y. Daí agora eu vou pegar, de novo, um outro termo misto, só que ao contrário, o do y com o do x. Mais uma vez repito, é y porque o índice aqui é 1. Aqui, ó. O índice 1 é o y aqui. É meio chatinho de se acostumar com isso, porque é uma forma de se escrever que é diferente, né? É uma notação diferente. Depois eu vou pegar o próprio y agora, que está ao quadrado, que é dx1, e vou só abrir dx1 vezes dx1, por isso que é ao quadrado. E vou colocar um outro número na frente, que eu deixei em vermelho, tá vendo? Vocês concordam comigo que nesses termos mistos, se esse número B e esse número C forem 0, que é o que está aqui embaixo, isso significa que esse termo aqui é 0, esse termo aqui é 0, e essa distância aqui que está calculando se reduz novamente a essa distância daqui. Não é isso? Que é só esse termo aqui ao quadrado, que é o x, e só esse termo aqui, y ao quadrado. Vocês concordam comigo? É exatamente por isso que eu coloquei esses números aqui, de tal maneira que esse aqui fica 0, esse aqui fica 1, então eu volto para o teorema de Pitágoras, que é eu calculando uma distância num plano cartesiano plano, onde eu traço retas e elas continuam paralelas, Esses números aqui, a gente vai botar numa matriz, que é essa matriz aqui, ó, em vermelho, ó. dx0 com dx0, que é esse cara aqui, ó lá, dx0 com dx0, o A aqui vai ser o 1, então eu boto o 1 aqui. Aí esse cara com esse cara, dá esse cara aqui. É só organizar em uma matriz. Daí, eu vou, em vez de botar esse número, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma letra que eu vou chamar de G para representar o número aqui, que vai variar. Porque eu aqui, perceba, eu arbitrariamente coloquei 1, 0, 0, 1. Esses valores podem ser quaisquer. Esse A, B, C, D que está ali, pode ser 0,5, 2/3, 10.000, não importa, pode ser qualquer número. Eu é que defini isso aqui. Eu que botei 1001. Então eu vou colocar esse G. E embaixo desse G, eu vou colocar a posição da matriz aqui, representando os índices de cima. Então eu tenho aqui G00. Por quê? Porque é esse cara do 0, é o X com o X. Aí por que aqui G01? Porque eu estou pegando aqui o X com o Y. Eu estou em 2 dimensões, galera. X e Y. Ou seja, em 2 dimensões, nós temos essa matriz aqui, 2 por 2. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4 termos. Concordo? Temos 4 termos. Esses dois índices aqui embaixo, eles estão variando de 0 a 1 aqui, para 2 dimensões. Se fossem 4 dimensões, iam variar de quanto até quanto? De 0 até 3. Que foi o que a gente botou aqui em cima, não foi? 0, aqui, 0, 1, 2, 3. São 4 números que estão variando. T, X, Y, Z. São 4 dimensões, ok? Aqui, 2. Então, esses índices aqui estão variando de 0 a 1.
Porque esses índices aqui podem ser G1, 2, se for em 4 dimensões, né? É exatamente o que eu fiz embaixo. Beleza, vamos brincar. Galera, tudo que eu estou fazendo até agora é só mudar a forma de escrever a matemática. Eu nem estou fazendo, digamos assim, contas com resultados em si. Eu estou só mudando a maneira de escrever matemática. Por isso que é notação o nome. O que eu fiz nessa conta maiorzinha aqui, gigante, que vocês estão vendo aqui na tela? Eu só substituí aquelas coisas todas lá. Aqui, ó. O que aqui tem G00? Porque eu estou pegando esse G00 aqui em cima, que é a multiplicação do x com o x. E na verdade esse G00 é o 1 que eu defini aqui em cima. E eu estou só botando aqui embaixo com a notação de índice. Olha lá, ó. x0, aqui em cima o índice, para representar a direção x ao quadrado. A conta ficou grande porque é basicamente em 4 dimensões que eu estou fazendo aqui. Então essas são todas as combinações. Mesma coisa, ó, um número que multiplica uma coordenada ao quadrado, um número que multiplica uma coordenada vezes a outra coordenada. Lembre-se, aqui ó, x elevado a 0, x elevado a 1 não está elevado, é um índice. O 0 é o tempo, o 1 é a coordenada x, o 2 é a coordenada y, o 3 é a coordenada z. Eu vou usar exatamente a definição que eu botei aqui em cima, mi, ok? E dizer que o mi está variando de 0 a 3. É o que eu fiz aqui embaixo. Só que eu tenho um outro termo também que vai variar. Tem 2 termos que estão variando, não é isso? Com combinações diferentes. Por isso que aqui tem um outro x, e aí em vez de mi eu botei ni, que varia de 0 a 3 também. E no g eu botei mi e ni, porque também são esses numerozinhos aqui, ó, pequenininhos que eu estou circulando em vermelho, que estão variando ali as combinações até de 0 a 3, né? Tá vendo? Todas as combinações possíveis. Então eu também vou colocar aqui para ficar de forma genérica. E aqui o somatório é a forma matemática de você escrever uma soma, que é tudo aqui, ó, soma. Tudo é soma aqui. Então é a forma mais compacta de escrever, que eu quero somar. É um iterador, né? O Einstein chegou e falou assim, olha só. Toda vez que a gente tiver índices repetidos, mi, ni, aqui, ó, está implícito que o que eu quero fazer é uma soma. Então não precisa escrever o símbolo da soma. Deixa só direto assim. Gemini, x com índice mi, x com índice ni. Não precisa escrever o símbolo da soma. E essa é a notação de Einstein, onde não se escreve o somatório, mas você entende que isso daqui é um somatório porque os índices são repetidos. Ele brincava com isso, ele dizia, nossa, eu fiz a maior descoberta da matemática. Não precisa escrever o símbolo de somatório. Basicamente porque ele não queria ficar escrevendo o símbolo de somatório toda hora nas contas. Se vocês repararem bem, esse Gemini aqui é esse cara aqui, na equação de campo. Olha quanto tempo de vídeo para vocês terem uma ideia do que é esse Gemini que está ali. E eu nem falei o que significa isso fisicamente falando, eu só quis mostrar a matemática disso. Mas repare que ao você ver agora esse R mini e esse T mini, vocês têm já uma ideia mais ou menos de que é mais ou menos a mesma coisa do que ele mostrou ali do Gemini, né? Sim. Se você chegou até agora, desde o início aqui, me assistindo, parabéns, você acabou de ver tensores, sem nem se dar conta. Você acabou de aprender o que é um tensor. Esse cara aqui é o que a gente chama de tensor métrico. Agora, escreve no Google aí o que é um tensor. Leia o que está escrito, vê se você entende. Só para vocês terem uma noção. Eu estava começando a escrever ainda porque, como eu disse, isso aqui não é algo pronto, tá? Aqui eu usei dθ e dφ para fazer r ao quadrado, 0, 0 e r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aqui eu usei as coordenadas esféricas, que a gente brincou aqui em cima, para fazer a mesma coisa. Em vez de usar x, y, z, é a mesma coisa. Esse cara aqui vai ser o G00, esse cara aqui vai ser o G01. Só que aqui eu estou em coordenadas esféricas, em 2 dimensões. Porque você pode ter as coordenadas esféricas, em que você vai ter o t, tempo, r, θ e φ. R do raio, θ, um dos ângulos, como eu expliquei antes, né? E o φ, o ângulo polar, são 2 ângulos, e o r, que é o raio. E o t. Então você tem 4 dimensões também, só que agora em coordenadas esféricas.
E aí você tem que escrever isso aqui tudo. Em vez de x, y, z, ó, você vai ter que escrever isso aqui tudo. Aqui você vai ter esse cara aqui, e aí você vai ter esse cara aqui, que é aqueles elementos ali, ó, da matriz, 1, 0, 0, 1, tá vendo? Que é o tensor. Calma que não acabou não, tá? Isso é só o início. Vamos voltar aqui nessa brincadeira que eu fiz, de calcular a distância só de x, y, vamos voltar para só duas dimensões, x, y. Reparem que eu botei 1 aqui, 0, 0 e 1, que foi o que eu falei anteriormente. Eu setar, igual programação, os programadores falam. Eu setei essas variáveis ali, A, B, C, D, com esses números 1, 0, 0, 1, justamente para zerar isso aqui se tornar 1, isso aqui se tornar 1, para a gente voltar para esse cara aqui, que é o quê? O teorema de Pitágoras para calcular a distância aqui entre dois pontos num plano cartesiano de duas dimensões ali, x, y. Aí a pergunta é, e se eu botar, sei lá, 2 aqui e 2 aqui? Esses termos não vão zerar. Não vão zerar. E aí eu preciso tentar dar uma ideia, uma noção geométrica do que significa esses termos do meio. Porque eu meio que apresentei e taquei assim de supetão, né? Eu falei, ó, tem uma outra maneira de escrever o teorema de Pitágoras de forma geral que é essa daí. Tá, mas peraí, Jaime. Você só tacou. Me deu uma motivação do porquê escrever isso. Você tá complicando um negócio que era para ser mais simples. Por que você tá complicando? Tem que ter uma motivação. Tem? Tem. Essa matriz aqui, vou até escrever de novo aqui em cima, ó. G, Mi, Ni, que está definida com esse cara aqui, ó, 1, 0, 0, 1, que são esses valores de A, B, C, D ali embaixo. Essa matriz aqui faz com que essa equação geral se torne o teorema de Pitágoras para calcular distâncias. Distância tem a ver com métrica, de medir, medição de métrica, por isso que isso aqui se chama tensor métrico. Você tem um tensor ali, métrico no sentido de que é a ferramenta que você utiliza para calcular a distância. A ideia geral é o seguinte, se você tiver um desses termos aqui mistos, vamos supor que ao eu andar na direção de x, o fato de eu estar andando na direção de x faça com que, ao andar em x, a minha posição em y mude. Esses termos aqui, x e y, como as contribuições na direção x e y sozinhas. Os termos mistos são as contribuições que interrelacionam essas direções. Então a ideia é entender que esse cara aqui, que é o tensor métrico, ele representa a maneira como você calcula a distância. Porque se esse valor que essa matriz que está 1, 0, 0, ela poderia ser isso aqui, por exemplo, sei lá, 1.31, 0, 0 e, sei lá, 0.48. Poderia ser assim? Poderia ser assim. Aí você pode, pô, Jaime, mas eu não estou entendendo muito bem como influencia essa mudança de números que você está colocando aí, porque até que ficou intuitivo, ficou legal entender o tensor métrico como você está falando, que é uma maneira de calcular ali a distância, mas com a forma mais trivial, que é 1001. Como é que eu consigo visualizar isso com números arbitrários diferentes, quaisquer que a gente coloque ali que possa ter? Aí é uma outra analogia que eu tive que pensar pra caramba e dar uma estudada mais profunda de como que a galera ensina isso para entender melhor. Pensa num mapa. Mapa, literalmente um mapa plano que você tem antes do GPS, né? Você tem um mapa. Esse mapa tem uma escala. A escala é o tensor métrico. Como assim? Quando você pega uma régua para medir nesse mapa, você mede com a régua ali 2 centímetros a distância entre duas cidades no mapa. 2 centímetros são 4 quilômetros de distância. Aí você tem ali numa escala pequenininha no mapa, escrito assim, 1 centímetro é igual a 2 quilômetros no mapa. Então, se você mede 2 centímetros a distância de duas cidades no mapa, são 4 quilômetros. E aí eu até compliquei falando pra galera, tá, mas pensa que não vai ser no mapa inteiro 2 centímetros valer 4 quilômetros, porque o mapa, ele é plano. E na verdade, em vários locais diferentes desse mapa, você vai ter vales, montanhas, não sei o que. Então, você pode pegar ali a distância entre duas cidades, por exemplo, como 2 centímetros. Mas, na verdade, você também está subindo, porque a outra cidade está numa altitude maior. Então, você, além de estar andando 4 quilômetros na horizontal, você também está subindo alguns quilômetros na vertical. Olha aqui, ó.
alguns quilômetros na horizontal e alguns quilômetros na vertical. E essa subida pode ter um morro, por exemplo, curvo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Vai ter várias coisas acontecendo ali. Ou seja, na real, em vários locais diferentes do mapa, você vai ter essa matriz aqui do tensor métrico com valores diferentes de 1, 0, 0, 1. Em vários locais do mapa, andar na direção X significa também andar um pouquinho na Y. Você vai ter termos que relacionam as duas direções. Um mapa é só x, y, são só duas direções. Você move para cima, para baixo, esquerda e direita. É literalmente um plano cartesiano ali no mapa. Então você vai ter essa matriz tensor métrico diferente. Em vários locais diferentes, você vai ter escalas diferentes. E aí, diferentes mapas vão te dar essas noções diferentes também. Peguem os mapas aí de cartografia, essas coisas, e dê uma olhada. Você vai ter mapas onde vai estar colocando ali, ó, se você medir aqui em cima, nessas latitudes, então 1 centímetro não vai ser mais 2 quilômetros, vai ser 2,5 km, ou vai ser menor. E por que esse mapa está tentando fazer isso? Porque, inclusive, você tem a curvatura. Então, a distância quando você mede entre dois pontos no Equador é diferente da distância quando você mede em dois pontos aqui em cima, próximo dos polos, quando você projeta isso daqui no mapa. E aí, por isso que você tem essa ferramenta de tensor métrico. Mas repare numa coisa, eu estou só falando de espaço. Eu não estou falando do tempo. A relatividade geral é juntar todas essas ideias de mapa, tensor métrico, essas coisas que mudam a forma de calcular distâncias, com essa brincadeira que eu mostrei aqui no início, da relatividade especial, onde cada um segura um relógio, tem um tempo próprio e o tempo é relativo, né? Tem um tempo próprio que é o relógio que está sendo carregado pelo observador que está fazendo a medição, em relação ao tempo que você está medindo, que é o referencial, e com noções hiperbólicas de trigonometria, junto com tudo isso que eu falei aqui. E essa é a brincadeira que dá relatividade geral. Percebam como é complicado estudar isso aqui. Como eu disse, né, isso aqui é um vídeo que ia ficar grande e tal. Eu não estou fazendo dessa maneira aqui em live para vocês, depois eu corto e publico. Mas não é algo que eu terminei. Eu estava estudando para montar o roteiro e resolvi fazer agora para vocês aqui no domingo. Mas não é algo que está pronto. Eu ia introduzir para... Agora que vocês entenderam... Eu acho, né? Espero que eu tenha conseguido. Mas agora que vocês entenderam o Gemini e entenderam o que é um tensor, que é aquela matriz ali, aqui eu já vou explicar isso melhor, tá? Mas em 4 dimensões é isso aqui, ó. São 16 elementos. Aqui em vez de o Gemini, eu botei TT, TX, XX, só para vocês terem uma noção de qual é a coordenada. Então eu botei aqui, ó, coordenada no X, em Y, tudo aquilo, uma contribuição só de X, uma contribuição de andar, o quanto que você andar em X muda em Y, entendeu? O quanto, na verdade, eu tô falando desse andar, preste atenção, isso aqui é muito importante que eu vou falar, cara, para ser um pouquinho mais rigoroso. Quando eu digo andar, é só uma maneira intuitiva de eu tentar explicar para vocês que, na verdade, o que a gente está fazendo é o seguinte, eu estou calculando distância. Não é que existe uma nova direção XY, que seria a mistura de um com o outro. Não, eu estou só falando que o quanto medir a distância em X influencia a distância em Y. É uma maneira de calcular a distância, tá? E essa maneira de tentar entender isso intuitivamente, a que eu pensei imagine que você esteja andando em X, na direção de X, o quanto que você anda em X muda a posição que você estava em Y, sendo que você não mudou em Y. É só uma intuição, uma maneira de tentar entender isso que eu criei aqui. Tá? Mas rigorosamente falando, o que a gente está fazendo é calcular distâncias. O quanto calcular a distância em X influencia na distância de Y, entendeu? Mais ou menos isso. Em 4 dimensões, a matriz fica desse tamanho aqui. 16 termos. Vocês entendem que, ao dizer para vocês que são 16 termos, T, X, Y, Z, as combinações, isso significa que, na verdade, essa equação aqui da relatividade geral são 16 equações. É um conjunto. Na verdade, isso aqui são 16 equações. E aí, juntar essas ideias com a relatividade especial significa que, ao invés de calcular distâncias, na geometria ali, o que a gente está calculando são intervalos, que foi o que eu falei no início. A gente calcula intervalos entre dois eventos. Porque você pode ter um intervalo no tempo e um intervalo no X. E o quanto você se move nas direções espaciais, você também isso vai influenciar na direção temporal. E aí,
A gente volta pro lance de curvatura, porque eu ia começar a explicar os outros termos ali da relatividade, da equação, né? Que é a parte onde a gente chega aqui, ó. É outro negócio também. Cara, isso é... Mesmo tendo dinheiro pra pagar um vídeo foda com as animações customizadas, ainda é difícil de fazer essa visualização. Lembra que são 4 dimensões. Não dá pra entender o que são 4 dimensões, porque a gente vive em 3. Mas pensa no seguinte. Lembra das linhas paralelas? Teve um cara, olha só, na verdade o Einstein, se vocês pegarem, agora é história, esquece matemática por um tempo aqui. O Einstein, ele não era tipo absolutamente fodão em matemática, ele era bom em fazer contas, mas ele não era matemático, é só isso que eu tô querendo dizer. Então ele teve, digamos assim, a ajuda de um cara chamado Marcel Grossman. Podem colocar no Google aí, Marcel Grossman. Foi ele que, digamos assim, ensinou geometria, disso daqui que eu tô mostrando pra vocês, pro Einstein. E aí ele, eu preciso disso daqui para fazer a relatividade geral, né? Para juntar as ideias. Em paralelo, esquece espaço-tempo, esquece relatividade geral. Teve esse cara aqui, Riemann, que era nada mais nada menos que aluno de Gauss, e ele estava trabalhando nessa coisa de geometria diferencial e etc e tal, e o caramba, e ele estava estudando essa coisa de curvatura, as linhas paralelas quando convergem, quando divergem, né, para dar a noção de curvatura, ele ficou trabalhando nessas coisas. Daí é o seguinte, eu vou só apresentar uma ideia base, tá? Porque tem outras ideias também que é preciso estudar. Eu tracei uma reta azul, uma reta vermelha, num iPad que é plano, e aqui as coisas estão planas. Pega esse vetor em preto que está aqui, ó. Ele foi traçado aqui, ó, no espaço plano. Aí eu vou transportar ele para cá e para cá. Ele continua nessa mesma direção. Não é isso? Bem intuitivo, né? Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou transportar ele para cá e para cá. E vou chegar no mesmo lugar. Beleza? Beleza. Imagine que em vez de acontecer isso, acontecesse o seguinte. Quando eu transportasse para cá e para cá, ele mudasse a direção e ficasse igual esse preto que eu tracei aqui em cima. E quando eu transportasse agora do lado contrário, para cima e para o lado depois, ele ficasse em outra direção, que seria essa outra seta preta que está aqui embaixo. O que aconteceu? Quando eu fui por um caminho, ele ficou nessa direção, ó. E quando eu fui por outro caminho, ficou nessa direção aqui. O que isso significa? Significa que tem uma diferença entre um vetor com o outro. E essa diferença a gente vai chamar de R, que é um outro vetor, que é esse cara aqui, ó. Essa é a maneira do Riemann de definir curvatura de uma maneira matemática, que é o transporte paralelo. Se você pega o vetor e faz primeiro para cá e depois para lá, e depois você faz a mesma coisa, para baixo, depois para cima, mas no mesmo ponto final, dois caminhos diferentes, se eles continuarem paralelos, o espaço é plano. Se eles ficarem com direções diferentes, por exemplo assim, ó, o espaço é curvo. Eles podem ficar bem abertos, igual fez aqui, mas eles podem ser assim, ó. Olha lá. E aí essa diferença aqui vai ser menor. Esse vetor aqui é menor do que esse maior. Olha na minha webcam aqui. Tem dois vetores aqui, ó. Quando eu transporto eles para o mesmo local, só que por caminhos diferentes, eles acabam ficando em direções diferentes. Mas o quão diferente está? Se for assim, ó, igual eu tô fazendo com o meu dedo assim junto, eles são paralelos. Então não tem curvatura. O espaço é plano. Quando eles começam a abrir assim, ter tá vendo? Ter direções bastante diferentes, é porque tá muito curvo. É exatamente isso aqui. Das linhas paralelas, entendeu? Se você pegar na esfera aqui, ó, fazer esse transporte que eu fiz com o vetor, você vai ver que vai ter direções diferentes. Você vai por dois caminhos para chegar no mesmo lugar. Você vai ver que o vetor vai ficar um para um lado e outro para o outro. O quão tá diferente um lado do outro pode ser, como eu tô fazendo aqui com o dedo, pode ser muito diferente ou pouco diferente. Isso vai ser o grau de curvatura. A única diferença é que essa maneira de fazer isso aqui, ó, é a maneira matemática, ou seja, a magnitude, o tamanho desse vetor vai ter alguma relação com a curvatura do espaço ou da superfície. Só que você tem que juntar essa ideia que é só trigonometria e diferencial dessa vez. Você tem que juntar essa ideia com a relatividade especial.
Você tem que juntar, é o que o Einstein fez. Você tem que juntar essas duas coisas. Porque aí agora você vai pensar assim, tempo próprio, 2 eventos, relatividade especial. Aí você fala, puta merda, no espaço-tempo curvo, o tanto que eu me movo no tempo vai influenciar o quanto eu me movo na coordenada espacial e vice-versa. Velho. É um negócio extremamente complicado, velho. Não é? Por isso que é difícil, cara. Eu acho que é por isso, inclusive, que até mesmo para quem faz física, não vê isso na universidade, só vê, acho que só no mestrado. Aí, olha só. Se vocês acham que o tensor de 16... Aí vem um problema. Em 4 dimensões, vocês já viram ali, né? Vocês já tiveram gostinho, né? Essa brincadeira aqui de pegar um vetor e transportar por um lado e depois por um outro caminho e ver qual é a diferença no mesmo ponto ali e tal, já é complicado aqui em 2 retas que eu tracei x, y, né? O Riemann, o aluno de Gauss, ele chegou e falou, tá bom, vamos fazer em 4 dimensões, é essa matriz aqui, ó. Essas são todas as possibilidades do vetor, para um lado, para o outro, com t, com x, com y, com z. São 16 matrizes de 16 termos. Ó, vou dar zoom. Vamos dar zoom para entender? Olha aqui, ó. E aqui tá usando um índice em cima e 3 índices embaixo. Mas pensem que são 4 índices e esqueçam por um momento essa diferença do que tá em cima e embaixo. Quem quiser pesquisar mais, o índice de cima tem a ver com coordenadas contravariantes e as de baixo covariantes. Quem quer pesquisar isso a fundo. Mas para quem tá só assistindo aqui no entretenimento, esquece. Eu quero só mostrar... Mano, sabe o que isso significa? Que esse tensor aqui eu ainda botei só o 0,1 em cima, ó. E aí aqui me dá um outro conjunto de equações. Sabe o que significa? Que em 4 dimensões, brincar de curvatura para aplicar na relatividade especial aqui do Einstein, isso significa que esse termo, que é a equação... Mano, conta, sabe? São 256 termos! Só gritando, velho. É mais fácil ser terraplanista, velho. Eu entendo os terraplanistas, velho. É mais fácil ser terraplanista, cara. Tipo, essa continha aqui que eu falei antes pra vocês, que eu tive que no iPad é legal porque a tela é infinita, então é só arrastar pro lado, eu vou escrevendo. E na folha de papel eu tenho que escrever embaixo, né? Caraca, mano. Pensa em fazer uma equação de 256 termos. Quem fazia? Riemann, Gauss, esses caras do passado lá faziam. A gente fica usando computador hoje em dia. Então assim, são 256 termos em 4 dimensões. Daí os italianos, um matemático italiano que falou, meu irmão, olha só, deixa eu olhar esse aqui é o tensor de Riemann, tá? Vocês acabaram de conhecer o tensor de Riemann. Para você, dado todas as possibilidades em 4 dimensões, diferentes maneiras de você transportar paralelamente o vetor e ver qual é o grau de curvatura, você ter a geometria do espaço com 256 termos. Mas aí, calma aqui, também não é tão bizarro assim não. Teve um Zé da Itália, ele olhou e falou assim, meu irmão, olha só, vários desses termos e tal, vamos brincar aqui, dar uma estudada em alguns termos, tá vendo? Eu tô circulando em vermelho aleatoriamente, tá? Vários deles se tornam equivalentes através de alguma simetria e só muda o sinal pra lá e pra cá, um fica positivo, um fica negativo e tal. Daí ele conseguiu de maneira coerente reduzir o tensor desse de 256, 16 matrizes, 16 termos, para um que fosse assim, ó. Na mesma quantidade do tensor métrico, que é o Gemini que a gente viu antes. Através de várias relações, estudando, o termo técnico eles chamam literalmente de contração do vetor, contração do tensor de Riemann, de curvatura. Aí deu uma estudada, simplificou, falou, dá para simplificar vários termos aí e tal, e aí pipipopó, você chega nesse cara. É o italiano Ricci. Esse é o tensor de Ricci. Tem também a conta do escalar, que é só o R, que é um número. Escalar é um número, não é vetor. É um número. Que seria a curvatura média. Dado um ponto, você olha para a vizinhança desse ponto, em todas as dimensões, você tem um valor de curvatura médio. É esse R. Aí é só um número, aí fica mais fácil para a gente entender.
Mas esse R mini, em vez de ser esse R com alfa em cima, beta, que seria beta, gama, delta também, né? Outra maneira de escrever. Se torna um tensor R mini, sabe? E esse é o cara daqui de cima. É o R mini aqui da equação de Einstein. E repare que aqui é G mini e o R está sozinho. Esse aqui é o escalar de curvatura. Então esses termos, eles trabalham com a ideia de curvatura espacial. Daí eu escrevi aqui, né? A gente volta para a equação que eu brinquei lá no início, quando eu comecei. De pegar força igual a massa de aceleração, força gravitacional. Tipo, o A aqui, né? Na aceleração, princípio de equivalência, a gente tem que substituir essa equação por alguma coisa que remeta à curvatura do espaço-tempo. Né? Pegando as ideias de geometria diferencial, do Riemann, do Ricci, desses caras. E aí do lado aqui, onde tem do outro lado da equação, onde tem a massa, tem uma outra relação que o Einstein estudou, né, que é E igual a mc ao quadrado. Lembra dessa equação? Acho que todo mundo conhece a equação. Ou seja, energia e massa, elas estão ligadas de uma maneira... São diferentes manifestações de um mesmo fenômeno, energia e massa, elas estão ligadas intimamente. Energia é proporcional à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E essa massa está aqui na equação de Newton, né? Então vamos pensar em todas as relações que existem ali de massa com energia, né, e tal. Aí você pega massa, energia, calor, momento, que é o produto da massa vezes a velocidade, pressão, tensão, vai pensar um monte de coisa aí. Aí você já ouviram falar que a distribuição de massa e energia curva o espaço-tempo, não é isso? Para juntar tudo isso, massa, energia, calor, você precisa de um tensor, que é o tensor de energia, momento, que é outro tensor, uma outra matriz também, com 16 termos. Então, por exemplo, aqui esse primeiro termo vai ser responsável pela energia. Aqui eu tô fazendo mais rápido aqui, mas isso aqui seria já outro vídeo, né? Aí os termos da diagonal desse tensor tem a ver com a pressão da direção x, y, z. E esses termos aqui, dessas partes triangulares, né, tem a ver com momento, tensão, calor, que é energia em movimento, enfim. A questão é, você vai ter alguma coisa na parte da aceleração aqui por curvatura de espaço-tempo, né? Eu até fiz a brincadeira de botar aqui o tensor de Riemann, né? E do outro lado vai ser essa parte desse tensor que envolve a massa, energia, né? A distribuição de massa e energia causa a curvatura do espaço-tempo, né? Enfim, essa é a brincadeira que o Einstein chegou e falou, ó, mais ou menos isso. A segunda lei de Newton é gravidade não é uma força, né? Força gravitacional. Gravidade não é uma força, é a curvatura do espaço-tempo. E a curvatura do espaço-tempo é causada pela distribuição de massa e energia. É mais ou menos isso. Só para ter uma ideia, tá? Não é exatamente isso como eu fiz aqui, mas eu acho que é uma boa forma de entender como é que é essa substituição de Newton para Einstein em termos de gravidade, entendeu? É só para a galera ter uma ideia, um insight, digamos assim, do que está acontecendo. Aí o Gemini em 4 dimensões, que fica desse jeito aqui, ó, esse termo onde temos TT, é o fluxo temporal em relatividade geral. Isso aqui é relatividade geral, galera. O que é esse fluxo temporal? É o termo que te dá o quanto que o tempo passando para um observador passa diferente para o outro. É esse cara aqui em cima, que a gente brincou aqui, ó. Lembra que eu falei lá no início? É esse cara aqui do tempo próprio, que é a nave carregando o tempo, um relógio, em relação a você na superfície da Terra que está calculando. Referencial, né? O tempo próprio e o seu tempo. É esse cara aqui, só que na relatividade geral, com as noções de curvatura. É esse cara aqui. Aí, essa parte quadrada aqui embaixo, que eu deixei em azul, elas representam as direções em x, em y e em z, nas 4 dimensões ali, desculpa, nas 3 dimensões espaciais, ela representa ali o quanto, né? As direções do espaço, o quanto vai calcular a distância para x, para y, para z e os termos mistos.
Que eu falei, né? O quanto calcular a distância em x influencia em y, né? Enquanto a direção x está influenciando na y. E esses caras aqui, tá vendo aqui? Esses caras aqui representam a interconexão da dimensão temporal com a espacial. E aí eu sempre falei isso em vários vídeos e lives, até aquele do Interestelar, do outro canal lá, Universo Observável, eu falei, né? Que o tempo é tratado de maneira geométrica, como se fosse uma dimensão espacial. Por quê? Porque quando você pega os diagramas de espaço-tempo, só vocês colocarem aí no Google, geralmente vai ter em 2 dimensões, né? Que fica mais fácil. Aqui é x e aqui em cima fica ct, velocidade da luz vezes o tempo. ct, c, velocidade, você pode colocar que é metro por segundo. Não é isso? Vezes o quê? Segundo, que é a unidade medida do tempo, segundo, e da velocidade metro por segundo. Aqui, ó, metro por segundo, segundo. O que acontece? Corta segundo, que segundo sobra metro. Então, a direção do tempo, ela é tratada de maneira geométrica, espacial, com metro. Pegaram a ideia? Então, voltando aqui, esses termos que tá aqui nos quadrados, nos retângulos verdes, são os termos que fazem o espaço-tempo, olha que foda, porque tá tx, ty, tz, né? São os termos que o espaço-tempo se interrelacionam. Aí aqui eu fiz a mesma coisa que a gente brincou ali de uma matriz pequenininha, lembra? Para teorema de Pitágoras, para uma distância. Só que aqui vai ser espaço-tempo. Só que eu fiz para esse em 4 dimensões, onde eu botei aqui, ó, 1 menos 1 menos 1 menos 1, que é aquilo que a gente viu lá em cima com 2 dimensões no início, só que aqui em 4. Aí tá o ao quadrado, t ao quadrado, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado. Isso aqui é o quê? Isso é o espaço-tempo de Minkowski. Não tem curvatura. Então, calcular as distâncias ali são distâncias planas. Tá, Jaime, eu entendi. Então, são 16 equações, porque tem 16 termos. Não é isso? Eu não estou usando o tensor de Riemann, que tem 256 termos. Na verdade, até porque nem dá, né? Porque se você olhar aqui, ó, o tensor de energia-momento também é 16 termos, tá vendo? E o de Riemann 256. Claramente essa igualdade não funciona, né? A brincadeira do Einstein foi chegar nessa relação aí, ó. Pegar o tensor contraído de Riemann, que é o de Ricci, diminuir a metade vezes o escalar de curvatura R vezes o tensor métrico, é igual a 8πg, entendeu? Dividido por C a quarta. Ainda tem a constante cosmológica. Isso aí, por isso que eu tô falando, são vários papos de que dá pra fazer milhões de vídeos só sobre esse assunto. São 16 equações, mas por que falam que são 10? Já ouviram falar que são 16 equações que na verdade são 10? Porque, ó, vamos pegar o primeiro mais simples aqui. Esse cara aqui, com esse cara aqui, reparem que eu só tô alterando a ordem dos fatores. Eu só tô alterando a ordem. A ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Acho que é uma boa maneira de entender isso. É mais ou menos isso. Dá pra, não é exatamente isso, mas dá para entender como isso. Novamente, eu estou tentando criar maneiras diferentes de criar intuições, né? Pode ser que algumas delas estejam imprecisas, mas é só para tentar dar uma ideia para vocês. Ou seja, existe uma simetria que é o seguinte: você só precisa considerar o termo de x só em x, que é o xx, só em y, que é o yy, e um termo misto, onde calcular a direção em uma influencia a direção na outra. Certo? Então, em vez de 2 aqui, né, que esses 2 zeros aqui nessa matriz, você vai considerar só uma. A outra vai ser igual. Então, pega agora em 4 dimensões aqui, brabão, boladão. O que isso significa? Que esse cara aqui é esse cara aqui também. Não é isso? Ou seja, tira esse cara todo daqui, porque é a mesma coisa que aqueles dali, né? Os valores são os mesmos. E aí conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí é por isso que a galera fala que na verdade só tem 10 equações.
e não 16. Matematicamente falando, são 16, mas são 10 independentes. Mas vocês entenderam, além disso, de que você também precisa de coordenadas. Por exemplo, aqui x, y, z. Aqui eu estou usando r, θ, φ. Essa aqui é a métrica, mais uma vez. Por isso que agora vocês estão entendendo o que é o termo métrica. Essa aqui é a métrica de Minkowski, o espaço-tempo plano. Ou seja, volta para a relatividade especial. Só que agora usando a notação tensorial, que é o que utiliza ali em relatividade geral. Beleza. Agora, o tensor métrico pode ser de diferentes maneiras. Eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo. Por exemplo, veio um cara chamado Karl Schwarzschild. E ele falou assim, meu irmão, seguinte, em 1916, né? Porque tudo isso daqui é para chegar na equação. Agora vem a parte 2, que é o seguinte. Qual é a solução da equação, tá ligado? Qual o valor de x? A questão é, o que a gente quer saber, digamos assim, o que você quer saber que é o valor de x, igual no ensino médio, em termos de relatividade geral, é esse cara aqui, ó. Esse digamos assim, a incógnita. Esse é o valor que você quer achar. Sabe, equação do segundo grau? X ao quadrado mais, sei lá, x vezes 2 é igual a 4. Sei lá, vezes 2 é igual... Aí esse aqui, qual é o valor de x? Na relatividade geral, é o tensor métrico. Por quê? Porque o tensor métrico é o que te revela. Se você souber o tensor métrico numa região ali do espaço-tempo, você chega no tensor de curvatura. Tensor de Ricci e o tensor de curvatura. E o tensor de curvatura lá do Riemann com Gauss, né, que eu falei da brincadeira aqui e tudo, é o que dá a geometria do espaço-tempo. Ou seja, se você quer saber você quer calcular a geometria do espaço-tempo, é isso aqui. E aí, basicamente, a galera, vocês podem perguntar, eu não vou saber responder isso de forma exata, mas vocês podem procurar aí alguém de universidade e tal. A galera que trabalha com relatividade, basicamente, mestrado, doutorado, essas coisas, é basicamente ficar todo dia pensando em maneiras de se calcular esse cara aqui, maneiras de construir isso daqui, né? E chegar no tensor de Riemann através desse cara, ou alguma maneira ao contrário também, enfim, aí com métodos numéricos, com computação mesmo. Porque, como eu disse, né, são 10 equações, mesmo sendo 10 equações também mesmo sendo 10 também é bizarro. Em 1916, Karl Schwarzschild, eu acho que se fala assim, Schwarz, em alemão, Schwarzschild, ele chegou e falou, meu irmão, eu vou usar coordenadas esféricas, por isso que você tá vendo aqui, ó, r ao quadrado, seno, tá vendo? Ó, seno de θ ali. Eu vou usar coordenadas esféricas e vou fazer uma série de suposições. Ah, não, vou considerar que o corpo não gira, não tem isso acontecendo, não tem nada, nenhuma dinâmica interagindo em volta, não sei o que. Por isso até que tem, ó, tá vendo aqui? Essa parte toda aqui zerada, ó. Esse cara aqui é o fluxo temporal, aqui o quanto em x, o quanto em y, o quanto em z, e essa é a métrica de Schwarzschild. Aí vamos fazer, olha só, a brincadeira foi o seguinte, os caras chegaram e falaram assim, ah não, pega o Sol e o R, que é o raio, vamos dizer que, dado essa métrica, que é a forma de calcular distâncias, o que acontece quando o raio, esse R, o que acontece quando esse raio, ele é igual a 2gm. Se o raio for igual a 2gm, vai ficar 2gm aqui, né? Não é isso? Ou seja, R igual a 2gm. Então, corta aqui, porque é 1. E 1 menos 1 é 0. Mas esse aqui não é o fluxo temporal? O que está acontecendo? O tempo para? Durmam com essa aí. Boa noite, até amanhã. Esse é o buraco negro, galera. Esse aqui é o horizonte de eventos. Raio de Schwarzschild, coloca aí no Google. Esse é o horizonte de eventos. Vem dessas brincadeiras aqui, entendeu? Aqui está em coordenadas esféricas. É isso aqui que o Einstein olhou e falou, não é possível. Porque olha só, isso significa o seguinte, você tem, o Sol tem um raio X. Se o raio for, se você chegar no raio igual a 2 gm, ele pode estar dentro, esse valor 2gm pode estar dentro do Sol.
Então eu não vou considerar o que está dentro do Sol, 2GM, né, um raio de 2GM, porque essa conta aqui vai zerar, vai dar zero. Então essa solução só é válida para valores, para o espaço-tempo fora do raio solar. Isso é ele brincando, o Schwarzschild brincando com o Sol. Então você botou o Sol ali, presença de massa e energia. Como que acontece a curvatura do espaço-tempo em torno do Sol na região externa? Usa-se esse cara aqui para calcular as distâncias. Por isso que é de Schwarzschild. Então o raio em 2GM não faz mais sentido usar isso daqui. Você não consegue descrever a curvatura. Você não consegue descrever nada. Dá indefinido, né? Tem coisa aqui que dá dividido por infinito. Dividido por zero. Tem coisa aqui. É só você brincar aqui com a sua que você vai ver. Vai ter coisa aqui que vai dividir por zero. O que acontece quando o raio tende a zero? Eu estou calculando no centro do Sol ali. Não é isso? Aí, eu estou fazendo a divisão por zero aqui. Indefinido. Então eu não consigo calcular qual é a curvatura do espaço-tempo no centro. É o quê? Singularidade. Mas existe uma outra singularidade, que é o raio igual a 2GM. Então em 2GM também tem singularidade, só que essa singularidade você consegue resolver. Esse 2GM aqui é o horizonte de eventos. Você não consegue mais fazer nada. Mas aí você pode pegar, tá, mas se a gente comprimir o Sol, aí vem as ideias observacionais e de astrofísica. Se você comprime a massa do Sol e coloca ali até o raio de Schwarzschild, vira um buraco negro. Tensor métrico é muito importante. E é por isso que eu fiz essa brincadeira aqui, legal? Eu botei a equação do Einstein aqui, tá vendo? Mais uma vez, esqueça o C a quarta que tem aqui. Não precisa se preocupar com esses detalhes, não. Quem quiser estudar isso, procure um curso de relatividade geral, ok? Isso aqui é mais no sentido de tentar dar uma... Sei lá, às vezes pode ter alguém que fala, caralho, que foda, vou estudar essa merda. Vou pegar matemática e vou fazer. E aí, pô, você vai fazer uma... Aí você vai brabamente para, sabe, os cursos fodões, estudar matemática mesmo, aí de forma rigorosa, com os profissionais e tal. Aqui eu tô fazendo mais na brincadeira. Existe a métrica de Minkowski para o espaço-tempo plano que usa as coordenadas cartesianas. Não é isso que a gente viu? X, Y, Z, espaço-tempo plano, Minkowski. Tem a métrica de Schwarzschild, que você consegue descrever o espaço-tempo em regiões ao redor de planetas, estrelas, chega nas soluções de buraco negro. As coordenadas são as coordenadas de Schwarzschild, que chama. Você define as coordenadas esféricas em termos de raios de Schwarzschild, não sei o que. Então tem umas maneiras diferentes, que isso você vai encontrar, sabe como? Naquele livro Gravitation, grandão, de mestrado, doutorado, né, do Kip Thorne. Você vai ver a coordenadas de Schwarzschild, que é só para facilitar a conta. Em vez de ser R θ φ, esse R θ φ vai ter uma definição diferente do que significa R θ φ. Aí você tem uma outra métrica, tudo vem desse Gemini que eu estava explicando desde o início para vocês. Você tem a outra métrica que é o FLRW, Friedman, Lamatri, do George Lamatri, Big Bang, não é? Friedman, Lamatri, Hobson, Walker. São as iniciais dos caras, do sobrenome dos caras aqui, FLRW, Friedman, Lamatri, Hobson, Walker. Com essa métrica, você faz toda a parte da cosmologia e o Big Bang e usa coordenadas esféricas. Por isso que eu falo que Big Bang vem da relatividade geral. Tem, por exemplo, a métrica de Morris-Thorne, que usa as coordenadas de Alice, que é outra maneira de definir também as coordenadas R, θ, φ ou X, Y, Z, cartesianas, esféricas, e tem as coordenadas de Ellis, e são esse Morris-Thorne, o Ellis também, tem a métrica de Ellis também, que dão as soluções de buraco de minhoca, também vem da relatividade geral, olha que legal. E tem, por exemplo, a métrica de Kerr, que vem o espaço-tempo de Kerr, que tem um livro grandão, grossão, chamado Kerr Spacetime, que é a solução dessa equação aqui também, de forma exata, que te dá os buracos negros rotativos, que são, por exemplo, a métrica utilizada pelo Kip Thorne lá, et al. E todos os autores, para fazer a animação do buraco negro supermassivo lá de Interestelar. Eles usaram a métrica de Kerr. Qual é o sistema de coordenadas? De Boyer-Lindquist. Reparem, você sempre tem uma métrica e um sistema de coordenadas.
O que faz sentido, né? A métrica é para calcular distâncias, ou melhor, intervalos de espaço-tempo, não é isso? E assim como eu fiz a analogia do mapa, né? Você vai ter um sistema de coordenadas. X, Y, Z, R, θ, φ, e aí você pode definir de maneiras diferentes. Pode fazer como o Schwarzschild fez, como o Ellis, como o Boyer-Lindquist, esses caras assim, ou você inventar uma maneira de definir, achar alguma métrica interessante como solução da relatividade para fazer alguma grande descoberta aí, sei lá. E é isso, galera. Tem muito mais coisa. Ó, tem uma coisa que eu nem falei aqui, velho, que é importante. Vocês acham que é só isso daqui? Não. Tem os símbolos de Christoffel. Christoffel Symbols. É outra ferramenta matemática que precisa ser utilizada junto com esses caras aqui, R, tensor de curvaturas, enfim, né, tem os símbolos de Christoffel. Isso aí só quem vai estudar relatividade é que vai de fato. Anotem aí para vocês pesquisarem depois, quem quiser brincar com isso, é símbolos de... Bota aí no Google que vocês já vão ver Christoffel. A minha pergunta é, deu para ter uma noção do que é essa equação de relatividade geral aqui? Deu para ter um pouquinho... isso aqui deu para parecer um pouco menos intimidante do que é? Ou piorou? Às vezes se tornou... Ai, agora eu tenho mais medo ainda da relatividade geral.